Os milagres de Jesus, ele te faz crer ou te faz ainda continuar em dúvidas do que Jesus operava, opera e operará para sempre? Porque diz a palavra, o Senhor não muda, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Às vezes nós estamos tão iludidos com o mundo que mostra que, na verdade, quando falo mundo, nós temos que compreender as maldades que neste mundo são feitas. Há vamos dizer assim, uma forma de você conceber e entender isso. No mundo você percebe nas maldades, nas malícias, nas falácias que muitas vezes no mundo se ouve, muitas vezes nos enganos, muitas coisas que são muitas vezes feitas por debaixo dos panos, as escondidas. Vemos que o Evangelho, o próprio Senhor disse, o Evangelho é zombado por conta de vós. E ele está dizendo que o Evangelho, a palavra de Deus, muitas vezes não tem tido grande poder em certas pessoas, para certas pessoas, por conta daqueles que dizem praticar o Evangelho e não o praticam. E isso me traz ao coração que nós precisamos rever o nosso conceito, rever a nossa maneira de enxergar as coisas de Deus. Jesus estava passando, como sempre, curando, libertando, operando, fazendo as operações de maravilhas e milagres. E Jesus foi chamado por alguns fariseus, por alguns homens que estavam e conheciam que havia uma família da qual tinha um filho cego desde que nasceu. O filho nascera cego desde o ventre da mãe. E quando ele foi chamado, olha, Jesus, nós queremos que o Senhor vá até o nosso filho, queremos que o Senhor vá até esta criança, esse jovem, e ore por ele para que ele possa enxergar. É dolorido para nós saber da cegueira deste jovem. É dolorido para mim saber a dor, que passa esta pessoa por não enxergar, e a sua família sofre com isso. Jesus, mais do que depressa, ele vai, ele ora, ele leva a cura para aquela pessoa que desde o ventre era cega. E esse dia que Jesus operou esse milagre era um sábado. Nesse sábado que Jesus operou o milagre, os fariseus que viam o que ali aconteceu, eles, ao invés de saltarem, darem glória a Deus, ao invés de se alegrarem pelo milagre, eles começam a criticar Jesus. Quais críticas são feitas? Este homem está expulsando os demônios por Beelzebu. Esse homem, ele é um demônio. Imagine os pais que viram seu filho liberto da cegueira, vendo o seu filho enxergar algo que nunca tinha visto. Imagine quando ele abriu os olhos, que ele viu o céu, a magnitude, a grandeza, enxergou a mãe, o pai, os irmãos, que viu Jesus na sua frente. Olha a grandeza desse episódio. Olha a grandeza do que está acontecendo diante desses fariseus. Mas eles, na sua hipocrisia, dizem, isso aí não é de Deus. Porque eles achavam que se não fosse um fariseu, se não fosse de acordo com aquilo que a liturgia, de acordo com os ensinamentos, os dogmas que eles seguiam, não acontecesse do jeito deles, segundo o seu princípio, se o milagre acontecesse, então não era de Deus. E diga-se de passagem, eles guardavam a lei mosaica, porque no sábado eles não faziam nenhum tipo de obra, o sábado do Senhor, e Jesus, ele cura uma pessoa. Ele liberta uma pessoa naquele sábado. E eles começam a criticar Jesus por causa do sábado. Aí você vê, por exemplo, hoje você vai ver, por exemplo, pessoas que você vai estar pregando o evangelho para ela, falando da cura. Mas eu já vi várias pessoas que foram pagas para contar que foi curada. Existe isso hoje? Existe. Tem pessoas que agem com essa maldade? Existem.
pessoas que agem somente na religiosidade, vai existir de todo tipo. Mas o que eles estão vendo é algo muito além de uma invenção, de algo que poderia fazer-se como se fosse um teatro. Jesus não fez um teatro. Jesus está se mostrando a esse povo e dando graças a Deus. Eu acredito que muitas pessoas, mesmo recebendo o milagre, muitas vezes ela vai ficar contra a palavra. Eu vou te contar um caso, antes da gente fazer a leitura. Me lembro, um dos primeiros milagres que Deus permitiu que através de uma oração que eu fizesse, tudo é Jesus que faz, mas eu me lembro, um dos primeiros milagres que Deus me usou, foi de um caso de um senhor, eu estava fazendo uma visita na casa de uma membro da igreja. Uma membro da igreja estava visitando, estava ali orando na casa, abençoando a família. Quando estou indo embora, entra o irmão dela, o irmão dessa senhora, o irmão de sangue dela. Entra esse irmão de muletas, gemendo de dor, dizendo que estava vindo do médico. E o médico disse que já não eram mais 3 hérnias de disco, agora são 5 hérnias de disco. Ele já não consegue andar mais normalmente, precisando de algumas pessoas ali conduzindo ele para entrar dentro daquela casa, e até que ele se assentou. E eu estava de saída, não tinha conhecimento nenhum daquele senhor, nunca tinha o visto. E na hora, Deus, no meu coração, entendi que eu tinha que orar por ele. Eu fui lá, orei, dei uma palavra, orei, e eu determinei que ele se levantasse. Eu disse: irmão, você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus liberta? Se o senhor crê, agora levante de pé e caminhe curado, livre deste teu mal em nome de Jesus. Na hora, as pessoas que estavam ali dentro, viram que realmente havia um ímpeto, né? Havia ali uma fé verdadeira e genuína naquele momento. O Espírito Santo ali tratou de todos que estavam ali. Tinham umas 7, 8 pessoas naquela casa. Ele então diz: eu não vou. Eu falei: o senhor vai levantar, em nome de Jesus, eu declaro que o senhor está curado. Eu sou homem de Deus, terminei a oração e Jesus já te curou. Não, pastor, eu não posso. Irmão, pode se levantar. Eu dizia: amigo, levanta-te, levanta porque o Senhor te curou. E ele se levantou. Ele, com muito custo, queria pegar a muleta. Eu falei: irmão, o senhor está curado, pode se levantar em nome de Jesus. Eu tinha certeza que Jesus tinha operado. E ele se levantou, ficou de pé e falou: olha, fazem semanas que eu não fico em pé sozinho. Sempre eu preciso de estar encostando ou pegando alguma coisa, alguém me levantando, me ajudando, mas eu me levantei. E ele se levantou. E eu disse: agora, a casa dessa senhora, dessa membro da igreja, era aquelas casas que tinha aquelas cozinhas americanas, que era sala assim, a cozinha já aberta assim, de frente uma para outra. Eu falei: o senhor vai daqui até a cozinha andando e vai voltar caminhando em nome de Jesus, sem muletas e sem ajuda, porque o Senhor Jesus te curou. Tem pessoa que ela está com medo de fazer, ela está com medo de exercer a fé, porque ela sabe que estava doendo, estava sofrendo. E na hora que ele teve aquela fé, que o pastor pregou a palavra, a hora que ele se levantou, que ele viu que podia andar, ele deu o primeiro passo, deu o segundo passo, foi e voltou. E todos naquela casa glorificavam: glória a Deus, e ele ficou muito feliz, muito feliz. Eu me lembro que ele foi na igreja, foi alguns cultos na igreja, agradeceu a Deus. Depois eu pessoalmente não o vi mais, não sei nem como ele está nos dias de hoje. E eu sei que passou alguns dias, ele tinha uma perícia. E nessa perícia era para ele passar, porque ele estava impossibilitado de trabalhar, estava cheio daquelas enfermidades, não podia caminhar, não podia ficar em pé. E ele, com a intenção de receber aquele valor, de receber aquele dinheiro que o INSS ia pagar para ele pegou a muleta, já curado, livre do mal dele, podendo caminhar com a glória de Deus, podendo viver sua vida. Ele pega a sua muleta e vai para o INSS, finge que está com dor, mostra os exames que o médico havia feito, está aqui, tal. Liberaram para ele ali o INSS, ele começou a receber. Mas ele já tinha sido curado. Pegou a muleta, entrou no ônibus novamente para voltar para casa. Voltando para casa curado, livre daquele mal, com a muleta pendurada do lado. Chega em casa, uma semana passou e toda aquela enfermidade tornou a vida dele.
Como tornou? Porque a Bíblia fala, se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu falei, Jesus, por que isso aconteceu? O diabo, ele é sorrateiro. Ele vai agir de uma maneira que ele sai, e a Bíblia fala, quando ele volta com 7 demônios piores. E sabe por que eu te contei tudo isso? Porque tem pessoas que ela vê um milagre genuíno, que o homem, o médico, a medicina, os remédios não teriam capacidade de resolver aquele problema, pelo menos de imediato como foi. O milagre chegou à vida daquele homem. Mas ele, na intenção de tentar enganar, de tentar iludibriar, tentar favorecer-se daquela doença que ele tinha, ele caiu no erro de novo. E aí, novamente, eu só sei da história porque a irmã dele me contou. Não sei depois porque ele era de outra cidade, voltou para a cidade. Não, espero que esteja bem em nome de Jesus. Mas tem pessoas que mesmo vendo grandes milagres, ficam contra Jesus. E o que o Evangelho diz para nós? Nas palavras de Jesus, a partir do capítulo 10, no versículo 1, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, ou do aprisco, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão um estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam, eles não conheceram o que era que lhes dizia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Jesus está vindo após, não é um debate, mas os fariseus estavam debatendo com Jesus porque ele havia feito uma cura no sábado. Um cego tornou a enxergar. Então, já que eles não queriam aceitar na sua ignorância a cura, o milagre, porque aconteceu no sábado, eles, ao invés de propagar o evangelho, ao invés de contarem para todo mundo, o Filho de Deus, Jesus Cristo está entre nós para curar. E eu digo para você, como a Bíblia fala, onde 2 ou 3 estão, ali eu estou no meio. Ora, eu aqui, você aí, nós estamos em 2 pessoas agora. Se tem mais alguém, 2, 3, 4, 5, o Senhor está aqui agora. Enquanto eu prego aqui de dentro do estúdio, você de dentro da tua casa, nós não estamos sozinhos. Jesus está no nosso meio. E Ele cura, Ele liberta. E Ele toma a palavra desses homens que estavam totalmente contrariados, porque eles queriam achar um problema, eles queriam criticar Jesus, eles não queriam melhorar, eles só queriam achar um meio de colocar, colocar uma pedra no calçado de Jesus. Eles queriam atrapalhar o ministério. Tem gente que está andando junto, que até dentro das igrejas estão, mas são simples fariseus hipócritas, que estão propriamente enviados para contrariar, para ficar falando aos ouvidos dos outros. Você acredita? Eu não sei não se é bem assim que Deus faz. Você está zombando do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a Bíblia fala que quando Jesus manifestou-se ao Paulo, ao Saulo de Tarso, que depois chamado Paulo, ele disse assim: Saulo, Saulo, duro é para você recalcitrar contra os agrilhões. Sabe contra quem que estava o Paulo? Ele estava contra Jesus. Ele não estava contra uma igreja, contra um pastor, contra pessoas protestantes, não. Estava contra Jesus, contra a sua palavra. Jesus, quando toma a palavra, ele fala: olha, o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele vai à frente, ele toma a frente, ele vai cuidando das suas ovelhas. Entenda que ele está falando de Israel, ele está trazendo para nós um ensinamento
que Jesus veio para ser o pastor de Israel, para ser o povo, o pastor daquele povo que estava desgarrado, que estava um para cada canto, cada um com uma fé, povo de Deus que estavam tendo crenças em deuses, que estavam criando esses dogmas. A lei criada, a lei mosaica, estava tão predominante em seus corações que a lei era abordada para os outros, mas para eles não. Havia a hipocrisia de mandar que os outros fizessem, mas eles não precisavam. Por sua vez, quando Jesus fala, olha gente, o bom pastor, o pastor de verdade, ele dá a vida pelas ovelhas. Você pode fazer até um comparativo aqui, até do pastor que você tem. Se você o tem, se você não tem, você deve fazer essa medição aqui. Você pode fazer uma comparação pelo que Jesus falou. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele vai orar pelas ovelhas. Ele vai falar, quando ele falar, a ovelha, que realmente a ovelha escuta que o pastor fala. Dá atenção àquilo que é dirigido. Escuta realmente. Quando a ovelha escuta outra voz que não é de seu pastor, Jesus Cristo, uma voz que é contrária, ele na hora sai, porque ele sabe que essa voz não é a voz de Jesus. Essas coisas que eu estou ouvindo aí, como muitos faziam, porque Jesus vai ser um pouco mais duro agora. Vou ler o versículo 7 para você entender. 7 ele fala: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu já ouvi, eu não entendo dessa forma, mas eu já ouvi pessoas dizendo que Jesus está falando dos profetas, mas eu creio não ser, porque o mesmo Senhor Jesus disse, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os pastores e profetas que vos enviei. Quisera eu ajuntar-vos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das minhas asas. Mas vocês não quiseram. Quer dizer, Jesus, o nosso Deus, ele enviou muitos profetas, pastores segundo o seu coração. Mas muitas pessoas surrupiaram essa nomenclatura, surrupiaram eu posso dizer para você, essa vocação, porque um pastor não é profissional, um pastor tem uma vocação, é de Deus. Um pastor, ele tem uma vocação. Eu não estudo teologia para poder ser pastor, eu estudo a teologia para conhecer a Bíblia, para conhecer melhor, para poder lhe ensinar melhor, mas o pastor é o que ama a ovelha. Se você procurar o termo pastor, qual é o significado? É aquele que apacenta. Pastor é cuidador. Pastor é aquele que está junto, que está próximo, que está avisando a ovelha, venha para cá, aí tem lobo. Pastor é aquele que vai pegar o cajado. Você já viu um pastor de ovelhas? Ele, como diz na Bíblia, o pastor está com o cajado, ele é tortinho assim, para quando a ovelha sair, dispersar, ele vai, corre, passa o cajado e traz a ovelha para perto. Esse é o pastor que cuida, que apacenta, que vai atrás, que luta pela ovelha, que chora pela ovelha, que se esforça. Ele está dizendo, esse pastor sou eu estou atrás das ovelhas perdidas. Mas ele diz, quantos vieram dizendo que é em meu nome? Esses fariseus pregavam de maneira que eles diziam ser de Deus, queriam ser pastores de Israel, queriam ser os deuses em Israel, os donos da lei, mas eles mesmos não as praticavam. Quem está falando isso é o Senhor que acaba de dizer, eu sou a porta que as ovelhas passam. Jesus, ele disse assim, passai pela porta estreita, porque largo é o caminho. O caminho que conduz à perdição é largo, que te faz você olhar para o que é santo e dizer que é profano, e olhar para aquilo que é profano e falar que é santo. Vai se entender isso, né? Você começa a escutar nas igrejas o carnaval gospel, a festa do arraial gospel. Peraí, mas será que a igreja está amando o que está lá fora? Será que as pessoas querem voltar a viver aquela vida lá de fora novamente?
que querem introduzir dentro da igreja. Não, pastor, é só para ter uma comunidade, para ter uma comunhão. Comunhão é Atos capítulo 2, a igreja junto, unida, orando. Palavra, leitura bíblica, ensinamento, oração, louvor. É isso que Jesus ensinou. Ah, pastor, nós temos que fazer alguma coisa diferente para atrair as pessoas. Jesus, o que Jesus falou, irmão, sobre isso? As pessoas vinham até Jesus pelo poder, pela unção, pelos milagres, pela palavra ministrada. Não era por mudança, não era por alegorias, que muitas vezes a gente quer criar uma alegoria para poder tentar abrigar o coração de alguns, e não condeno quem o faça, tá? Não estou condenando, mas Jesus está dizendo, olha, vocês infelizmente, há muitos que estão permitindo que os ladrões e salteadores comandem o rebanho. Se o ladrão e salteador comandam um rebanho, logo estarão sem ovelhas. E Jesus, ele termina dizendo, versículo de número 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, a ovelha tem acesso para ir até o Senhor. A ovelha, quando abre a boca e fala, Senhor, eu estou aqui numa necessidade tal, estou aqui para te adorar, estou aqui para buscar o Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda a quebrar a minha ignorância, o meu orgulho. A mágoa no meu coração ainda é grande, a ira. Sabe, a ovelha tem acesso até Jesus. A ovelha consegue acessar o Senhor. Ela consegue entrar e sair a qualquer momento, porque ela está com Jesus. A ovelha tem acesso à porta. E ele fala, e quando ela sai, ela acha pastagem. O que quer dizer? Ela vai achar. Deus dá o entendimento, dá o alimento. Deus dá para ela a direção. Deus dá acesso até Ele. Deus dá esse acesso porque nós chegamos a Deus por meio de Jesus. Nosso intermediador não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Paulo, não é Antônio, não é ninguém, não é pastor. Nós só podemos chegar a Deus por meio de Jesus. Não é por meio de uma festa na igreja. Não é por meio de coisas alegorias, não. Nós só chegamos a Deus por Cristo Jesus. Por isso ele fala, olha, quando você entra e sai em mim, você vem até mim, você encontra pastagem. Eu entendo que a pastagem aqui são os milagres. Eu entendo que a pastagem aqui não é só o alimento físico, mas é todo tipo de bênção. Sabe por quê? Porque esse versículo aqui ele vai nos ensinar bastante coisa. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, que nós entendemos que é Satanás, ele que quer roubar as ovelhas de Jesus, matar e destruir. Aí Jesus toma a palavra, olha, o diabo, o ladrão, ele quer matar, roubar e destruir. Aí ele toma a palavra e diz, eu vim para que tenham vida e esta vida seja uma vida abundante. Abundante em todos os sentidos, próspero, família abençoada, da saúde, tudo que você coloca a tua mão. Você assume o ministério, pastor, eu vou na igreja, eu quero ajudar, eu quero evangelizar, eu quero trabalhar para Jesus, eu vou fazer parte do ministério de louvor, vou fazer parte da limpeza da igreja, pastor, eu vou fazer parte dos evangelistas que saem evangelizar na rua, que bate de porta em porta, eu vou fazer parte dos intercessores que vão interceder pelas pessoas que sofrem. Veja que essas pessoas que estão ligadas em Deus, elas são abundantes. Tem pessoas que ela é abundante no falar, ela é abundante no viver dela, a pessoa, ela transmite Jesus na sua palavra, na sua respiração, você sente a alegria de se falar de Jesus daquela pessoa, porque ela tem pastagem, ela tem alimento, ela é bem alimentada, mas Satanás sempre vai estar se opondo, e ele fala, cuidado com o ladrão. Lá em Jeremias, capítulo 23, Jeremias 23, 1, olha o que o Senhor disse, através de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Sabe o que eu posso falar para você? Tem muitos casos que a gente vai, pastor, mas pastor é homem, é falho, sim, e tem as suas partes que são realmente verdade. Mas tem aquele caso também daquela ovelha, não, eu vou abrir minha igreja, sabe?
é porque eu entendo que eu tenho um ministério diferente. Aquela pessoa que é rebelde, que ela quer abrir um trabalho para ela não quer conduzir ovelhas. É engraçado que a pessoa que ela sai da igreja, que ela quer abrir um trabalho para ela quer levar as ovelhas daquela igreja. Eu não consigo entender isso. Se é um chamado de Deus, você vai começar em qualquer lugar, sem ninguém, Deus vai encher aquela igreja em nome de Jesus. Por que a pessoa quer levar vou chamar o influente, aquele que tem um dízimo alto, aquele que tem uma grande oferta na igreja? Escute o que Jesus... Ai destes que estão fazendo isso, porque são ladrões e salteadores. Jesus está tentando mostrar para esse povo, olha, vocês estão agindo como ladrões. Lembre, Jesus não estava falando dos profetas. Os profetas foram enviados por Deus. Mas aqueles que queriam se fazer de Deus, que queriam comandar tudo. Eles não queriam ser dirigidos pela palavra. Voltando em João, capítulo 10, versículo de número 11. Aí ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, não é, de quem não são as ovelhas, porque as ovelhas não é sua, tá, amigo? Ah, pastor, é que o senhor tem uma direção diferente. Não, a Bíblia que eu leio é a mesma que o senhor lê, é a mesma que a senhora lê. Eu sei que tem pastores que me acompanham aqui. Tem muita gente que está entendendo. Não, esse aqui é o meu povo. O meu povo é assim. Não, o povo é de Deus. Eu vou ler de novo. Versículo de número 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas não são suas. Você está ludibriando a pessoa para ela sair daquele lugar, porque você quer ter um conforto. E ele termina dizendo, e foge as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. A pessoa, ela tira a pessoa da presença de Deus, porque é para o seu ego, para a sua ignorância. E no seu erro, cada vez mais errante anda, ensinando os seus erros. Quando vem o lobo para atacar a ovelha, eu tiro o corpo fora. Olha o que está escrito aqui. Aí o lobo vem e dispersa. O que é dispersar? Espalhar. O diabo, ele não quer as pessoas buscando a Deus. O diabo quer que as ovelhas sejam dispersas, que elas se percam. Que elas abandonem o caminho da fé. Que elas deixem de congregar, que elas deixem de aprender, que elas deixem de orar. É isso que o diabo quer. Por isso, amados, olhemos para o bom pastor Jesus Cristo. Olhemos para Ele. Eu aqui, na função de trazer esse recado, me coloco nessa posição. Eu quero ser um pastor como Jesus. Ele ensinou como que faz para arrebanhar as ovelhas. Lembrando que essas palavras são ditas porque ele tomou essa palavra a dizer por conta de que ele curara no sábado alguém que tinha cegueira desde nascença. Ao invés de se alegrarem, eles ficaram contra. Perceba que tem gente que é sempre do contra. Sempre do contra. Ela quer para ela. Ela não quer que haja um consentimento mútuo de todos que estão ali, de um crescimento único, de um crescimento verdadeiro, de um milagre verdadeiro. Não querem. Só querem puxar a sardinha para si mesmos. Termino agora no 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu não consigo entender muitas vezes como é que você não conhece teu pastor. Você nunca falou com teu pastor. Eu não tenho pastor, então você deveria ter. Você tem que ter contato com ele, ter a direção da palavra. Aí ele fala, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele agora começa a falar dos gentios. Gentios eram os não-judeus. No meu caso, no seu caso, os não-judeus agora está escutando Jesus dizer, eu vim para trazer as ovelhas que se perderam, mas vim também para as ovelhas que nunca tiveram um pastor, porque agora elas vão ter um pastor. Glória a Deus. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai.
Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Continuaram ainda Jesus ensinando, eles continuaram discutindo. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que eu ouvi isso? Olha, eu fico pensando, eles começam, pare de ouvir esse homem aí, esse homem está endemoniado. Aí diziam outros, desta multidão que estava ouvindo, assim como agora, muitas pessoas ficam contra, e outros fazem isso aqui, ó. E diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? Ele deixou a interrogação e seguiu. Eu consigo entender essa palavra lá em Mateus, para a gente terminar, Mateus 11, 25. Deixa eu ver. 28. Eu vou ler o 28 só. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus, ele fala, eu quero que você aprenda comigo. Jesus está falando, não com pastor, não com religião, não com igreja, não com dogma, não com doutrina. Ele fala, aprenda comigo. Seja uma pessoa, que ele fala, mansa e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Você vai encontrar descanso na sua vida quando você aprender a buscar, a viver sendo humilde como Jesus, sendo manso como Jesus, sendo uma pessoa que, por pior que sejam as situações que venham até você, você continua confiante no Senhor. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Andar com Jesus, irmão, é tão gostoso, é leve, é suave. Que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu apresento todas estas pessoas que estão diante do Senhor agora. Como um bom pastor que Tu és, ó Pai, e nós reconhecemos que Tu és o nosso pastor. Tu és o Senhor, ó Deus, que abre as portas e dá acesso para que nós a Ti nos acheguemos. Eu venho a Ti em nome de Jesus, concluindo e crendo que assim como Paulo orava, meu Deus, sobre os retalhos das suas roupas, para que os doentes fossem curados, eu apresento a Ti estas águas. Assim como as águas do tanque de Siloé, que ao lavar os olhos do cego sobre estas águas, ele recebeu a cura da sua cegueira. Pai, em nome de Jesus, o problema mental, o problema psíquico, o problema psicológico, o problema, meu Deus, que está na perna, que está travada, o problema desse inchaço neste joelho, o problema, meu Deus, que está, meu Pai, causando uma insuficiência respiratória. O problema que impede essa pessoa de ter uma pressão regulada. Ou a pressão é muito alta, ou ela é muito baixa. Pai, em nome de Jesus, eu invoco o Teu poder. Eu invoco o Teu poder em Teu nome. Pois sei que no Teu nome nós vencemos as batalhas. Pai, coloque uma unção sobre estas águas, para que todos que delas beberem recebam a cura e sejam livres das suas mazelas, livres das suas enfermidades e possam contar o testemunho de que o Senhor as visitou e as curou em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu recebo a minha cura, a minha libertação no nome de Jesus. Beba comigo desta água, você que crê e crê que Jesus te cura agora em nome de Jesus.